o que eu sempre digo, o que a ouvidoria tem é um grande substrato para a melhoria da prestação de serviço público. Então, é legal que quando a gente fala da carta de serviço, as ouvidorias, na sua grande maioria, participaram dessas reuniões. Tá? Em relação à atualização da carta de serviço, a Lei 3.460 também coloca essa necessidade de atualização minimamente anual. Tá? E a gente fez a pergunta se a ouvidoria é responsável pela atualização da carta de serviço da instituição. Em 9 tribunais, a ouvidoria foi alocada como responsável por essa atualização, e em 12 não está alocado. E a gente perguntou se essa responsabilidade está prevista em norma. Em 5 tribunais está previsto em norma e em 17 não. Tá? Mesmo sem previsão, a ouvidoria está acompanhando essa atualização? A gente questionou isso para entender no Proforme como está funcionando. Na grande maioria, a ouvidoria não acompanha essa atualização. E a atualização da carta acaba se mostrando até um pouco perdida para o universo de participantes. E não adianta só, é o que a gente cobra dos nossos jurisdicionados, ter uma ouvidoria, um canal de comunicação. Mas não basta aquele link no site, é necessário que aquele canal funcione. A mesma coisa deve ser a carta de serviço, ela deve ser atualizada, ela deve conter informação precisa, e alguém tem que estar responsável por essa atualização. Aí a gente perguntou se acessar a carta de serviço da instituição seria direcionado para o espaço da ouvidoria. Então, vejam, 9 delas, acessa o site principal, a carta está lá bonitinha, mas ele cai no link da ouvidoria. O que é legal que já faz esse intercâmbio. Se ele precisar registrar uma manifestação, ele já está no caminho adequado. Tá? Pontos de destaque. Das 22 ouvidorias participantes da terceira reunião, foi possível observar que apenas um tribunal não possui carta de serviço do órgão. E aqui a gente deixa a informação. A carta de serviço, ela deve ser voltada aos serviços da instituição, dando caráter de universalidade, sem a particularização da ouvidoria. Porque era anteriormente a carta de serviço ao usuário de serviço público, a Tricom cobrava se existia a carta ao cidadão, que é diferente da carta ao usuário de serviço público. A carta ao usuário de serviço público engloba todos os serviços prestados pela instituição. Então, a ouvidoria não pode ser o destaque de um serviço. Aqui nós estamos buscando o acesso, a tradução do que o tribunal faz para a sociedade. Tá? A carta de serviço ao usuário de serviço deve estar disposta na página principal, e aqueles que ainda não têm na página principal devem providenciar junto à área competente. É outra sugestão que a gente deixa, tá? E ainda assim, os tribunais devem normatizar quanto à atualização da carta de serviço ao usuário, indicando a sua responsabilidade, a responsabilidade a quem está alocado de atualização, a sua periodicidade, lembrando que a 3.460 traz minimamente de forma anual, né? Por que isso? Para que a ouvidoria possa cobrar eventualmente essa atualização, para que o documento fique disponível à sociedade. A última reunião, partindo do princípio que eram encontros para que nós pudéssemos também nos conhecer, nós procuramos tratar de ações de controle social e transparência pública, saber o que cada ouvidoria está engajada em fazer nesse sentido, pensando que a Tricom também nos cobra metas, indicadores de desempenho quanto a ações de controle social e transparência pública. Nós procuramos entender os trâmites das manifestações, o que cada ouvidoria recebe, como ela trata, para verificar se os fluxos de tratamento das ouvidorias estão próximos uma das outras, e conhecer algumas boas práticas, para que não fosse necessário inventarmos a roda, pudéssemos aprimorar a partir de boas ações. E a gente verifica que a maioria dos tribunais tem excelentes boas práticas, e por isso esse intercâmbio é fundamental. É o que eu tinha para passar para vocês, em nome aqui do comitê e do grupo que coordenou essa atividade, o Virgílio, a Andréia, a Carol, o Ribamar, e agradeço mais uma vez ao Dr. Jales pela oportunidade que nos deu, tá? Para que a gente pudesse minimamente fazer essa entrega nesse encontro de hoje. Muito obrigado, conselheiro. Parabéns. Agradeço, Patrick, e extensivo a todo o grupo, né? Um trabalho conjunto, como o Patrick colocou aqui, e com a participação desse grupo arrojado e seleto. Você veja que um trabalho desse feito num tempo mínimo, né? Nós tínhamos isso praticamente após já o nosso encontro, quando achávamos que essa turma ia descansar de ter trabalhado muito para a realização do encontro nacional, e já nos surpreende com esse trabalho. E agora fica o desafio, né? O desafio realmente de implementar essa melhoria. Então, é um trabalho que aqui é feita essa entrega, como o Patrick colocou, mas vai continuar exatamente para ir monitorando. Associando-se a isso, eu relembro
a todos, principalmente aos que estão assumindo as ouvidorias agora, a partir de 2022, né, e as corregedorias também, que a aplicação do marco de medição de desempenho dos tribunais de contas, que deveria ter sido feito em 2021, ela foi adiada para 2022. Então, nós temos muito material disponível, acessível, fácil de trabalhar, para melhorar o desempenho das ouvidorias para o marco de medição que deverá ser aplicado. Inclusive, quando sair daqui, nós vamos ter uma reunião ainda hoje da equipe do marco de medição, mas deverá ser aplicado já em 2022. Então, temos muito material aí a ser trabalhado para que esse resultado apareça já no MMDEC desse próximo exercício. Então, fica o agradecimento realmente a todos e a todas que se empenharam. Eu faço aqui um registro que, bom, fica como sugestão, na realidade, né, aos ouvidores, aos conselheiros e ouvidores que estão assumindo, buscar conhecer as equipes que estão nas ouvidorias, que estão empenhadas, que estão trabalhando, e, na medida do possível, obviamente, dar continuidade a esse trabalho aqui no comitê. A gente precisa somar mais gente ao comitê, mas precisa de se basear na experiência que já vem sendo tocada, né? E dar as boas-vindas aqui também ao conselheiro Vanderlei Ávila, que eu estou vendo por ali, e as demais. Então, seguindo... Jales, foi não. me permita um Foi segundo. não. Quero cumprimentar também na sua linha toda a equipe e o Patrick que apresentou. É um trabalho fantástico. Agora, infelizmente, demonstra uma realidade muito ruim, né? Eu gosto sempre de enfrentar o problema. Demonstra que a nossa responsabilidade é gigantesca. Quando você fala da sociedade sendo sancionada por falta de executoriedade, é verdade. Uma lei fantástica como a Lei de Acesso à Informação ter tribunais ainda que nem normatização existe, depois de 8, 10 anos que ela está em execução. A própria lei aí que eu chamo de Código de PROCON do servidor do usuário público, desde 2019 está vigindo. Então, essa é uma responsabilidade. Às vezes as pessoas se prendem nos tribunais de contas a ficar fazendo fiscalização de câmara lá do interior, não sei de onde, com 1.000 habitantes e multando o presidente da Câmara tal, e esquece que nós temos uma responsabilidade de contribuir com os resultados de políticas públicas para a população. Todos nós temos essa responsabilidade. Eu considero que o tribunal moderno é o tribunal que se preocupa em ajudar o gestor a executar políticas públicas de forma concreta, não só ficar penalizando, indo atrás de gestor para ser penalizado. Mas meus cumprimentos. Infelizmente, é a realidade. Temos que trabalhar de forma agigantada. Obrigado, Jales. Desculpe aí a intervenção. É o tribunal proativo, né? É o tribunal proativo. É isso que a sociedade nos cobra. E esse resultado, onde isso tem acontecido, é um resultado fantástico para a sociedade, né? O tribunal chega... e nós temos alguns exemplos, né? O quanto mexe essa questão do IEGM, ou mesmo as atividades das escolas de contas, as atividades de ouvidoria, corregedoria, quando chegam exatamente se colocando à disposição do gestor para que o gestor ele tenha apoio e segurança para a implantação das políticas públicas, né? Essa realmente... Nós temos que avançar, saindo desse modelo de tribunal muito mais punitivo para um tribunal muito mais proativo, né? Ou seja, que as autorias, obviamente, elas nunca vão deixar de existir, mas que elas sejam, no mínimo, concomitantes, que elas sejam preventivas, que elas sejam prospectivas, né? E aí, seguindo aqui a nossa pauta,
Sim, eu quero registrar também o conselheiro Carlos Hanna, do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela corrida do bastão, né? O conselheiro Hanna está passando o bastão aqui para o nosso grande Domingos Staufner, e já estão os dois aqui na nossa reunião. Que bom. E aí eu consulto se o Durval ou a Flávia para nos falar sobre a cartilha, por favor. Um abraço, conselheiro Jales. Flávia, por favor, estou ouvindo agora. Sai do ar, né? Tá um pouco ruim que eu estou em trânsito. Estava indo aí para a sala, achei que ia dar tempo de falar com vocês daí, mas acabei sendo pega dentro do Uber. Flávia, se você preferir, só um instante, se você preferir, eu inverto um pouquinho aqui, e aí dá tempo para você chegar. Pode ser. Faz uma inversão da pauta aí, então, conselheiro. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigada, viu? Por nada, estamos aguardando. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, aqui seguindo, né, dando esse pulinho na pauta, nós queríamos ver se alguém, principalmente das corregedorias, e aí fica aberto, tem alguma experiência para compartilhar conosco a respeito da questão do teletrabalho nos seus respectivos tribunais de contas, né? Como os tribunais têm encarado isso, como têm visto essa situação do cumprimento de metas pelos servidores, né? Se essas metas de teletrabalho estão sendo estabelecidas, se os tribunais normatizaram o teletrabalho. Todo mundo foi para o teletrabalho à força, né? Agora, alguns já estavam em um processo, alguns já tinham um normativo ou não, né? E aí eu gostaria de abrir para se alguém quer colocar alguma experiência a esse respeito. Já me perdoe, eu vou metendo uma vez. Conselheiro? Pois não, Renata? Conselheiro Gilberto, é um prazer, viu, estar aqui de novo com vocês. Conselheiro Gilberto, que fez, né, uma palestra recentemente lá no Tribunal de Contas de Minas. Com relação à nossa ouvidoria, né, que eu posso dizer, o teletrabalho, ele foi bem aceito. Num primeiro momento, várias ligações telefônicas, né, inúmeras, somos 853 municípios, e nossa ouvidoria sempre atuou muito em loco, através das macro-regionais e atendendo sempre presencialmente. No entanto, no início da pandemia, os telefonemas tocaram, mas logo, com 2 semanas, nós já estávamos trabalhando nesse regime de home office. Como isso foi, inclusive, me reportado, porque entrei há pouco tempo na ouvidoria, mas essa é a história da ouvidoria nesse período. Quer dizer, os jurisdicionados, eles entenderam bem ou trabalharam bem essa questão de mandar demandas ou por e-mail ou pelo sistema. E então esse trabalho agora, né, que era todo remoto, está sendo, vamos dizer assim, misto. E a gente diminuíram bastante os encontros presenciais, né, os atendimentos presenciais. Recentemente tivemos um atendimento do município de Santos Dumont, um município menor, que já está
implantando sua ouvidoria para exatamente saber, né, orientações para instituir sua ouvidoria. Então, vamos ver como ficará nesses próximos meses, se esses atendimentos voltarão a ocorrer com maior frequência, mas a expectativa é que realmente eles diminuam muito. Isso eu digo com relação à ouvidoria. Ok, Renata, obrigado. Obrigado. Para saber mais uma hora. Então, foi muito bom viver aqui, né? E parabéns também pela sua... Mas alguém tem alguma experiência nesse sentido? Manuel. Parabéns pela sua proposta que você colocou aí. Das pequenas empresas. Doutor Gilberto, no âmbito do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. Tereza, só um instante. Manuel Pires está falando. E hoje... Eu vou abrir o áudio dele, então. Espera aí. O áudio dele está desligado. Nesse sentido aí de fazer com que a lei das pequenas agradecer sua manifestação carinhosa, humana. Quer dizer, o que vale na vida é você, às vezes, sair do teu dia a dia para ver as pessoas, para ver gente, para ver a humanidade. Eu acompanhei de longe, você é sobrevivente de uma tempestade, né? E eu fico muito feliz e emocionado com o seu depoimento e com a sua presença. Eu acompanhei de longe. Você é um sobrevivente, você é um herói, você é um grande amigo, você é um humanista. Eu também passei, além do afastamento, passei recentemente 35 dias no hospital. Fiz 2 cirurgias agora, saí do hospital agora, em outubro. Então, nós somos sobreviventes verdadeiros, somos humanos e somos solidários. Muito obrigado pelo seu carinho. Tá? Desculpe a interrupção. Ótimo, é bom assim. A gente teve que aprender na marra aí, com a pandemia, e temos que aprender a voltar da pandemia, né? Pois não, Manuel? O Patrick também, o Patrick deu um exemplo também de servidor dentro da estrutura, no final de contas. O Patrick fica só que você fechou aqui para essa equipe que ajudou aí, realmente, o Antônio Martins falou ali, né? Nesse sentido aí de realmente deixar de preocupado quando se vê uma situação dessa aí. Muitos tribunais de contas ainda não implementando e aplicando nessas situações. Agora, você vai passar isso a todos os tribunais de contas, né? Todos têm conhecimento desse. Através da tribuna, através do IBA, através de todas as situações. Né? Camila? Pode ter certeza, Jardim, que a nossa ouvidora vai entrar em contato com a ouvidoria lá do Norte do Mato Grosso para a gente implementar o trabalho que você expôs aí. A gente está levando aqui também esse sistema para ser avaliado, mais para avaliar lá na Tocantins e a gente implementar também essas atividades lá no Nacional. O presidente Gilberto, muito obrigado mais uma vez a você, o conforto que você deu durante essa passagem de massa até aqui. Gilberto é que esse telefone toda semana, todo dia mandava mensagem, podia e tudo, e essas coisas que fez com que a gente superasse, Gilberto. Essa luta danada. Família também, essa não se tem como se falar, né? Família foi impressionante. Quando eu falo família, tira 2 famílias, a minha e a família do Tribunal de Contas do Brasil, que foi uma coisa espetacular. Obrigado a todos vocês, meus amigos, não tem mais um. Foi sempre muito comigo, viu, Raquel? Sempre obrigado. Que bom. Tivemos alguns lapsos de áudio aqui, mas, na realidade, o Manuel estava colocando, inclusive, a primeira adesão ao programa Ouvidoria para Todos, né? Aqui, para que vocês... É verdade, oficializado. Oficializado, ok? Então, Tereza estava com a palavra. Tereza, por favor.
Gilberto, só respondendo ao ponto de pauta, né, aberto pelo senhor, sobre experiências de teletrabalho. Trago a referência aqui, a experiência do TCE do Rio Grande do Norte, que expediu a resolução 17/2021, já no meio da pandemia, né? Porque a gente já tinha, antes da pandemia, uma resolução experimental de teletrabalho, e agora veio estruturando, né, no meio da pandemia, absorvendo as necessidades que o momento requer. Então, a corregedoria ela faz parte, na resolução, ela fala de uma comissão de gestão de teletrabalho, que todos os processos de concessão, de análise de metas, né, de desempenho, de revogação, de portaria de concessão, elas são passadas, esses atos, pela comissão de gestão de teletrabalho, que é formado por um representante de alguns setores do tribunal, dentre eles a corregedoria. E é previsto também, né, na própria resolução, que em caso de descumprimento, né, ofensas, né, aos preceitos normativos da resolução, que seja cientificado imediatamente a corregedoria. Esse trabalho, essa temática no âmbito aqui do tribunal, ele é bem alinhado com o planejamento, né, da instituição, e eventualmente o planejamento traz indicadores de desempenho, né, de metas, e lembrando, doutor Gilberto, assim, por essa ocasião, que o próprio IRB, ele aplicou uma pesquisa sobre o teletrabalho, foi lançado recentemente, está até hospedado no site do IRB, divulgou o resultado da pesquisa idealizado pelo Comitê de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas, junto ao IRB, foi lançado junto com a Tricom também. Então, talvez esse relatório seja que faz um escaneamento, né, um raio-x de como está a situação, né, dessa temática junto aos servidores, membros dos Tribunais de Contas. Talvez seja um ponto de partida para se visualizar, doutor Gilberto, ações propositoras que possam ser encampadas pelo comitê nessa temática. É isso que eu tinha para contribuir. Só acrescento ao que a Tereza falou, pessoal, que, por exemplo, essa resolução do TCE Rio Grande do Norte, ela vem estabelecendo essas metas. E aí eu puxei no nosso gabinete como estabelecer essas metas, né? E no primeiro mês nós fizemos um estabelecimento por processo. Depois a gente viu que isso não era a melhor saída, porque existem processos e processos, né? Então, parecer num processo uma coisa, um voto em um processo uma coisa e um outro processo outra. E a gente estabeleceu um formato de pontos, de 1 a 5 pontos, dependendo da complexidade do processo. E o servidor ele teria que alcançar um número X de pontos no mês. Então, tem casos em que o servidor, se ele conseguir trabalhar 4 processos no mês, dada a complexidade, ele atinge o número de pontos. Enquanto, em outro caso, ele vai precisar, por exemplo, trabalhar 30 processos para alcançar. Então, um formato mais justo, né? Então, esse desafio que a gente quer começar a compartilhar, porque daqui a pouco e já há uma própria cobrança da sociedade, das pessoas que não conhecem a fundo o trabalho do Tribunal de Contas, dizem, como é que pode? Esse povo está em casa, sem fazer nada, estão ganhando em casa. Então, e a gente é, acima de tudo, uma instituição pública que precisa ter total transparência para a sociedade. Então, isso é um trabalho que realmente as corregedorias precisam, pelo menos, fazer parte desses comitês. Então, bom, pessoal, faltando aqui, já que a Flávia acaba de chegar, de flash, né? De flash, chegou nas carreirinhas. Como diz o mineiro, chegou de repente, né? Pelo menos no Nordeste a gente diz assim, chegou de repente. Então, vou passar
para que ela nos fale acerca da cartilha, que foi um trabalho coordenado pelo conselheiro Durval Ângelo. Boa tarde, pessoal. The Flash, mas nem tanto quanto eu gostaria de ser. Vou tirar aqui um pouquinho para falar. Nós estamos juntos, mas acho que está todo mundo de máscara, porque para quem está empreender. Esse trabalho da cartilha, né? Eu não preparei a apresentação, gente, como os outros dois demais, mas falei com a Tereza que o conteúdo está na ponta da língua, porque nós já falamos tanto sobre ele, e foi um trabalho muito bom de fazer. Já agradeci ao conselheiro Gilberto, ao conselheiro Durval pela oportunidade. Nós apresentamos a cartilha lá no Encontro Nacional das Corregedorias, no primeiro dia à tarde, né? E foi só o fato de apresentar já trouxe alguns resultados. Por exemplo, no nosso tribunal lá em Minas, eu já tive relatos e pessoas me procurando para relatar casos de assédio moral, por exemplo, e que não sabiam que aquilo era um assédio moral e não sabiam o que poderiam fazer. E a apresentação no Encontro Nacional já deu para elas uma luz, apesar da nossa apresentação ter sido recheada de problemas técnicos de TI, coisas do nosso home office, que nem era home, que eu estava no tribunal no dia, né, conselheiro? Mas já deu para essas pessoas uma luz do que pode ser feito e do que deve ser feito em termos de conscientização. Isso foi o que a gente fez, né, junto com o grupo de trabalho, né, tem mais pessoas no grupo de trabalho coordenado pelo conselheiro Durval, e nós, então, entregamos a cartilha e uma versão resumida da cartilha. Ambas estão no site do IRB, e eu recomendo fortemente aí a todos que divulguem nos seus tribunais. E esse já seria o nosso, então, próximo passo para avançar, talvez através do comitê. Aí é uma proposta, né? A gente tentar fomentar mais ações de divulgação. Nós fizemos exatamente uma versão resumida da cartilha para tentar facilitar essa divulgação e a compreensão pelas pessoas, porque a versão completa ela está bem mais estruturada, né, bem embasada, fundamentada, e a gente entendeu pela necessidade de trazer essa fundamentação, até porque na nossa pesquisa, quando a gente fez a pesquisa pelo comitê, né, que ouvimos os 33 tribunais de contas e tivemos uma resposta muito alta, mais de 1.400 respostas, teve uma resposta que nos chamou a atenção no sentido de falar que aquilo era uma ação político-partidária ou que aquilo era uma coisa né, de esquerda, enfim, a gente ouviu isso numa resposta do questionário. A gente poderia olhar para ela e falar, é uma resposta apenas, né? Não significa a realidade e bola para frente. Mas até por isso a gente optou por ter uma cartilha bastante fundamentada. Então, ela tem muitos conceitos, com muitos fundamentos que dão embasamento para a atuação de qualquer gestor, né? E especialmente dos corregedores nesse enfrentamento. Então, para um próximo passo, para a gente avançar mais nessa seara, porque a gente percebe ainda que é um assunto tabu. O conselheiro Durval Ângelo comentou esses dias lá com a gente, fazendo uma matéria para a gente promover exatamente a divulgação disso no tribunal lá em Minas, que quando a gente iniciou a pesquisa pelo IRB, pelo comitê, ele foi abordado por uma ou outra autoridade, né, perguntando, mas você vai abordar esse tema? É um tema muito tabu, muito complicado para os tribunais. E o Durval, que não é homem de deixar muito essas coisas pararem o trabalho dele, né, ele pontuou que era exatamente por ser tabu que ele precisava ser mencionado e trabalhado. Então, eu acredito que cada tribunal, se vocês pegarem para divulgar esse trabalho e divulgar o combate, né, fazer ações de prevenção, de combate ao assédio, vocês vão se deparar surpresamente com casos que a gente não
não fica sabendo, né? Que a gente não tem contato e que só começam a vir à tona quando a gente toma frente e traz isso para a discussão. Então, como próximo passo, eu proporia mesmo, através do comitê, talvez a gente fazer alguma ação de divulgação, e aí eu já vou me comprometer aqui, conselheiro Gilberto, a disponibilizar, assim que a gente estiver prontas, porque nós já tomamos frente lá e vamos fazer uma campanha dentro da campanha de disseminação do Código de Ética, né, que é uma atribuição já de todas as corregedorias, a gente vai inserir o combate à prevenção ao assédio. Então, a nossa comunicação já preparou algumas peças de divulgação que ficaram muito bonitas, assim, o pessoal caprichou com algumas frases que a gente ouve muito. Aqui quem manda sou eu, né? Tem peças no sentido do assédio moral, no sentido do assédio sexual, no preconceito de raça, que vai ser a primeira que a gente vai lançar, que em novembro é o mês da consciência negra, e aí a gente disponibiliza, o Durval já havia me pedido para a gente disponibilizar a todos os tribunais, e a gente pode disponibilizar através do comitê para quem tiver interesse em utilizar as mesmas peças ou quiser se inspirar nelas para fazer as suas próprias, né? A gente sabe que todos os tribunais têm aí quantitativo reduzido de pessoal e quanto mais a gente puder compartilhar material, melhor. Então, a nossa comunicação ela não se opõe a passar essas peças para todos que tiverem interesse, e, independente disso, eu penso que o próximo passo é esse mesmo, a gente promover uma campanha mais massiva de discussão e de divulgação, porque a prevenção ainda é o melhor remédio, né? Depois que acontece o caso de assédio, é muito mais difícil de reverter as consequências, né, do assédio, que são inúmeras, vão desde absenteísmo no trabalho, desmotivação, até ao direito à felicidade, né, que o conselheiro gosta de falar, já que é para eu representá-lo, vou imitar ele aqui, que ele fala muito do direito à felicidade que existe na Constituição norte-americana, então que a gente deveria garantir se a nossa atribuição, até pela Carta de Moscou, pela Carta de Foz, e acredito que na Carta de João Pessoa isso vai estar de novo, que é a gente liderar pelo exemplo, a gente precisa, né, olhar para dentro e ter essas ações efetivadas dentro dos nossos tribunais, e a comunicação é o nosso grande potencial para prevenir esse tipo de situação. Em tribunais como Minas Gerais, que é um grande tribunal, que a gente gosta, né? A gente ouve o pessoal falar muito que é de vanguarda, afinal de contas a gente tem o conselheiro Sebastião Elvésio, né? Mas é um tribunal que há muito pouco tempo, quando eu entrei lá, a gente tinha assessorista que pedia a gente para sair do elevador quando um conselheiro entrava. Então, essas situações, por isso é tão difícil falar sobre assédio moral e assédio sexual nos nossos órgãos, que são tão hierarquizados, né, e que tem uma cultura tão arraigada, né, dessas questões mais complicadas. Então, essa é a nossa proposta, conselheiro Jales, é divulgar o máximo possível, podem contar conosco, nós estamos, né, totalmente à disposição para ajudar no que precisar, e eu acho que, além disso, a gente pode depois pensar mais para frente em trabalhar um pouco as outras questões sensíveis, né, de vulnerabilidade, que são o preconceito de raça, de etnia, né, e de opção sexual, enfim, inúmeras outras coisas que a gente ainda pode abordar e que são tabus nos tribunais, para além do assédio moral e sexual. E obrigada mais uma vez pela oportunidade de ter chegado a tempo para falar. Flávia, que agradeço, nós que agradecemos. Primeiro, o seu esforço de chegar até aqui para fazer a apresentação, né? Sabendo que o Durval foi designado pelo presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais para representá-lo na reunião dos presidentes que está acontecendo agora. A Flávia, como ela disse mesmo, está com o assunto na ponta da língua,
né? Todo mundo aqui testemunha que ela não tinha cola, ela falou tudo sem cola, tudo, né? E com pleno domínio, né? Verdade? E esse desafio que a Flávia colocou aqui foi um desafio colocado na apresentação e que consta da carta de compromisso das corregedorias lá do nosso encontro de Belém. Então, não adianta a gente ter um instrumento, nós precisamos tornar esse instrumento conhecido. Vocês lembram da questão dos códigos de ética dos tribunais, que a Tricom já cobra isso desde o primeiro marco de medição lá atrás, e a gente, nas primeiras visitas aos tribunais, a gente encontrava os códigos de ética como suporte de notebook, como não sei o quê, menos aberto, né? E aí fomos fazendo esse esforço no comitê e os códigos de ética, cada um ao seu modo, foram sendo disseminados nos tribunais. A mesma coisa são as cartas, as pesquisas, que está disponível nos nossos sites, né? Eu agradeço novamente e coloco que esse desafio é nosso, principalmente no que diz respeito às corregedorias dos tribunais de contas, né? Vamos tirar também aquela imagem de que a corregedoria, se a corregedoria só fala para punir, a corregedoria pode falar para orientar, né? Orientar o código de ética, orientar essas cartilhas que estão aí, exatamente para o servidor. E servir de norte, olha, não se engane, nós recebemos muitos gestores, alguns que a gente até conhece pessoalmente, que dizem assim, como é que o tribunal trata esse assunto? Né? Então, a gente vai lá e aponta o dedo para o gestor, para o jurisdicionado, né? Está aqui Vigílio. Você vai lá em Viçosa do Ceará e diz para o gestor, olha, você tem que fazer. Aí ele vira e diz, como é que o tribunal trata esse assunto? Né? Então, nós também somos vitrine nesse aspecto, somos exemplos, nós precisamos da pedagogia do exemplo. Então, obrigado novamente a Flávia, renovo o agradecimento a toda a equipe. E vou passar Conselheiro aqui... Charles, antes só de passar, queria só fazer mais um adendo que eu lembrei enquanto eu estava falando, é que eu sei que a maioria dos nossos tribunais, a gente é um pouco apegado a normativos, né? Mas para essa divulgação, para essa disseminação, a gente não precisa nem de um normativo próprio, porque na sua maioria os códigos de ética já vão abarcar alguma situação que permita que a gente faça uma campanha nesse sentido, né? Alguma ação nesse sentido. E lembrar que nós, na cartilha, a gente orienta a ter um comitê também de prevenção e combate ao assédio no órgão. E lá em Minas, a gente vai começar a fazer esse comitê multidisciplinar da corregedoria junto com a diretoria de gestão de pessoas, entendendo que eles têm também um know-how eles têm lá psicólogo, assistente social, que podem nos ajudar em caso chegue algum relato, né, para a gente, e vamos tentar trazer também um representante do nosso sindicato e da associação dos servidores do tribunal, porque muitas vezes os casos de assédio chegam até eles. E aí, eles tendo um assento no comitê, isso foi uma orientação do conselheiro Durval, até com base numa lei estadual que ele trabalhou também enquanto era deputado, eles tendo um assento no comitê, eles podem ajudar tanto a canalizar, né, esses casos, quanto ajudar nas ações ali de prevenção e depois de investigação, né, de apuração. Era isso. Desculpa interromper aí mais uma vez. Obrigada. Não, Flávia, claro, sempre contribuindo. Tem uma mãozinha levantada aqui de Ramon Silva. Ok. Está sem som, Ramon. Ok. Nós não estamos conseguindo lhe ouvir, Ramon. Estão conseguindo ouvir agora? Agora sim.
Boa tarde a todos e todas. Eu sou Ramon Patrese, sou chefe de gabinete da Corregedoria do TCE Piauí, que tem como conselheiro corregedor o conselheiro Kennedy Barros. Aproveitando o tema, no TCE do Piauí, no mês de setembro, nós aprovamos uma resolução acerca de uma política de enfrentamento e prevenção a assédio moral, sexual e discriminação. Foi uma discussão feita não só pela Corregedoria, mas por todo o tribunal. Fizemos uma comissão para discutir essa política, e o fruto dessa política foi a criação de um comitê, como a própria Flávia colocou. O nosso comitê lá no TCE do Piauí é composto pelo conselheiro corregedor, por membro do Ministério Público de Contas, mas também por servidores, por estagiários, por terceirizados. Nós tentamos fazer um comitê multidisciplinar e multissetorial para poder abranger os diversos atores que podem tanto cometer o assédio moral, sexual, discriminação, como também aqueles que podem sofrer. E fruto desse trabalho, dessa política de enfrentamento, nós elaboramos um manual que está no nosso site, o TCE Piauí, que eu posso compartilhar aqui também com o comitê. É um manual que traz todo a discussão, exemplos, conceito do que é assédio moral, sexual, discriminação, das implicâncias, e bem didática esse manual. E também fizemos um vídeo institucional, que inclusive eu vou compartilhar esse vídeo no chat com os demais. É um vídeo que nós produzimos com nossa comunicação, e é bem aquilo que a Flávia colocou. Nós, dos tribunais de contas, somos muito apegados a normativo, mas a gente precisa sair do normativo. Quando se fala de assédio moral, sexual e discriminação, a gente precisa ir realmente para a prática, enfrentar isso. Realmente um tabu, como a própria Flávia colocou, mas nós, das corregedorias, precisamos entender isso, porque é algo que às vezes chega para a gente que é novo, é uma situação totalmente nova que acontece, mas a gente precisa entender, precisa conhecer e precisa ter uma atuação mais ativa e proativa. Então, nós elaboramos uma cartilha e fizemos esse vídeo institucional. Estou compartilhando aqui de modo a inspirar os demais tribunais de contas, os demais colegas, parceiros que trabalham nas corregedorias. Caso queiram, também nós estamos à disposição para ceder nosso material. A nossa resolução ela foi muito bem discutida. Eu também vou compartilhar o link aqui. Eu já tinha feito isso na nossa reunião técnica antes do encontro que teve. Vou compartilhar novamente aqui no chat o link do material da nossa resolução. Deixa eu compartilhar aqui novamente no chat. De modo que a gente pode estar auxiliando nessa discussão também, né? Eu acho que não é algo que... É algo que já existe, na verdade, já existe nos nossos tribunais, mas, por ser um tabu, como a própria Flávia colocou, a gente não quer discutir isso, e a gente precisa, de fato, discutir. E como o próprio conselheiro Gilberto colocou, a gente precisa ser vitrine, e até mesmo, para a gente poder cobrar isso do nosso jurisdicionado, a gente tem que fazer o nosso papel de casa. Então, a gente precisa estar divulgando esse material, estar divulgando esse trabalho, e eu acredito que é um passo muito importante, assim como o nosso colega falou das ouvidorias, que não tem um normativo acerca da lei. Eu acredito que nós, das corregedorias, podemos encampar também esse normativo, não só o normativo, mas todo o trabalho relacionado aqui ao combate ao assédio moral, sexual e discriminação no âmbito dos tribunais. Era isso. Agradeço, Ramon. E aí já está compartilhado aqui no chat, né? E outras pessoas tiverem interesse, com certeza podem fazer o contato com o conselheiro Kennedy, para quem eu mando um abraço, e com a corregedoria do TCE Piauí. Eu vou passar aqui a palavra ao... Pois não, Tereza? Deixa eu, por gentileza, pedir só a palavra para passar uma orientação aqui no grupo. Eu, como coordenadora, né, operacional, eu recebi a lista por parte da organizadora do evento, de quem se inscreveu, para que eu possa conferir e enviar posteriormente, após a reunião, para que, né, seja possível certificar essa participação.
Ocorre que na conferência eu vejo que tem alguns participantes que não estão na lista. E, às vezes, é difícil identificar o nome quando está no linkzinho do chat. Peço, por gentileza, que aí fica mais fácil, até tem como resgatar, que cada um que estiver presente, que antes de terminar, né, chegar no final da reunião, peço que coloque no chat o nome completo, o tribunal ao qual é vinculado, por gentileza, se servidor, se membro, para que eu possa repassar, compor a lista completa e repassar para a organização. Tá joia? Ok, Tereza. Excelente. Vou passar agora aqui ao conselheiro Dr. Alfne, novo ouvidor do TCE do Espírito Santo. Muito boa tarde a todos e todas aqui presentes, boa tarde às pessoas que estão aqui presencialmente, boa tarde às pessoas que estão acompanhando aqui, estão participando por videoconferência. Nós ficamos aqui praticamente quase 2 anos sem o contato presencial, e nesse período enfrentamos o grande desafio do home office, do trabalho à distância, do isolamento, mas que os tribunais conseguiram enfrentar bem, conseguiram manter, né, uma boa produtividade nesse período. Agora eu fico feliz de estar de volta à ouvidoria, porque eu fui ouvidor no biênio 2016-17. Na época nós tentamos até fazer uma articulação nacional, mas acabou no início não acontecendo. No final, pelo menos, eu consegui criar esse grupo de WhatsApp que nós temos hoje, dos conselheiros, foi criado por mim em 2016, 17, e continua até hoje, né? Então, assim, pelo menos isso conseguimos fazer na época, a articulação dos ouvidores, porque antes tinha um comitê de ouvidoria e corregedoria, né? Mas depois acabou sendo desfeito, indo para a diretoria da Tricom e tal, teve algumas dificuldades, depois nós retomamos. E fico feliz agora, ao voltar para a ouvidoria, encontrar aqui o conselheiro Gilberto Jales, coordenando esse comitê, que envolve ouvidoria, mas também corregedoria, e os trabalhos aqui muito avançados. Eu, lá no Espírito Santo, vou dar continuidade ao trabalho muito bem feito pelo conselheiro Hanna, pela sua equipe, aqui representado pela Andréia, toda a equipe do conselheiro Hanna. Nós vamos continuar esse trabalho, porque é um trabalho importante. Lá conseguimos, o tribunal conseguiu manter a nota boa na avaliação de desempenho, com todos os produtos sendo elaborados, e é importante que a gente continue esse trabalho aqui. Foi muito bom aqui ouvir a apresentação de todos e todas aqui, né, a pesquisa que foi feita, a cartilha sobre assédio que o TCE de Minas Gerais fez, e mais coisas aqui que foram importantes. Também saúdo aqui o conselheiro Manuel Pires, né, está de volta com a gente, né? Que bom que recuperou bem, está aí. O conselheiro Manuel Pires sempre foi um grande incentivador dos nossos trabalhos do controle externo. Tá bem, devolvo a palavra aqui, então, ao nosso coordenador, né, e farei o possível para ter uma participação efetiva aqui nesse comitê. Com certeza, Domingos, você vai somar não, vai multiplicar esse comitê, você chega chegando também, né? Já conheço de outros trabalhos, né? Com certeza. E o objetivo é exatamente esse, né? Nós temos, como eu disse no início da reunião, teremos sexta-feira a eleição livre, tudo leva a crer, chapa única, conselheiro Edilberto, professor Edilberto será provavelmente o presidente, eu não estou antecipando aqui, mas é chapa única, né? Vai perder para ele mesmo? Não, né? Então, será ele mesmo, cearense, tá? E com certeza esse comitê vai continuar aqui o trabalho. Já temos o Virgílio aqui, que faz um trabalho belíssimo, o conselheiro Valdomiro, que nos ajuda muito, a conselheira Patrícia Saboia, que também participa do nosso comitê, enfim. O Ceará tem disso, sim, né? Como o Brasil todo. Então, olha só, tentando otimizar aqui a reunião, porque
às 5 horas tem uma reunião da equipe do Marco Medição lá no tribunal. Eu acho que eu vou levar uns 20 minutos para sair daqui até lá. Então, até 4h40 dá para a gente fazer. Vou pegar um pouco da experiência da Flávia e sair na carreira e chegar lá. Né? Então, Uber Experiência. E eu gostaria que, antes da gente entrar na discussão do calendário, temos 2 pontos aqui. Um ponto seria a questão de experiência de controle social. Por que eu coloquei isso na pauta? E aí, quem puder colocar essa experiência de controle social aqui nesse momento, será muito bem-vindo. E quem puder encaminhar para a Tereza, que Tereza faz um trabalho, é outra que se desdobra, viu? Fazer esse registro aqui de corpo presente. Tereza assumiu a diretoria de despesa pessoal do tribunal, talvez hoje a diretoria que mais demanda, e ainda continua no comitê dando conta das 2 coisas ao mesmo tempo, né? Então, porque nós fomos demandados, enquanto comitê, nós fomos demandados, como eu disse, pela Unali, para um evento da Unali agora ainda, antes do final de novembro, e exatamente a temática é essa, né? A experiência de controle social no âmbito dos tribunais de contas. Várias instituições vão levar essas experiências, tribunais de justiça, defensoria pública, as próprias assembleias legislativas de alguns estados. E eu, quando nós fomos consultados, era no sentido de levar experiências, e aí a ideia é exatamente levar experiências de controle social do Brasil todo. Eu acho que é um evento que é uma caixa de ressonância, porque a Unali congrega todas as assembleias legislativas, é o poder normativo do legislativo que vai estar presente, e muito dessas questões de controle social, obviamente, necessitam dessa força de lei, dessa iniciativa de lei, que, como exemplos que vão ser mostrados lá, as assembleias podem adotar, não só no âmbito interno, mas também no âmbito dos seus respectivos estados, né? Então, se alguém tem essas experiências, quiser compartilhar conosco, temos alguns exemplos já que a gente vai levar a apresentar nesse evento da Unali em nome do comitê. Então, eu abro aqui a palavra para quem quiser fazer esse registro agora aqui, ou então, se achar por bem de encaminhar por e-mail ou nos nossos outros meios de comunicação, no grupo, etc., para a Tereza, para a gente poder condensar essas experiências e levar no evento da Unali. Em seguida, nós vamos discutir um pouco sobre o calendário de eventos do nosso comitê para o próximo ano. Então, independente de como vai ficar a composição, agregar a composição ao comitê, nós temos alguns eventos que são, digamos, eventos já de um calendário mais ou menos fixo do comitê, ok? Então, aberta a palavra a quem desejar se manifestar. Reginaldo, nosso grande amigo diretamente aí da linha do Equador. Aí, Gilberto, tudo bem? Não, eu tô aqui em João Pessoa já, Gilberto, né? Mas estou aqui no hotel. Não, Gilberto, não, assim, falando nessa questão do controle social, né? Só falar um pouquinho, até porque a gente está retomando nosso projeto, né? Agora no final do ano, porque a pandemia, na verdade, acabou suspendendo, né, temporariamente o nosso projeto, né? Mas a gente tem aí o TCA na comunidade, né? Que tem um molde, na verdade, das ações referente à fiscalização, né? As ações de julgamento, né? Junto a processos da área, abrangência locais, e ações sociais, e principalmente as que vai ao controle social, que são os cursos referente a questões referente aos próprios conselhos sociais, e também esse ano nós estamos trabalhando muitas questões de ouvidoria. Então, o TCE na comunidade, esse ano ele vai ser dia 25, 26 e 27, né? A gente vai ir com uma caravana com 26 entidades, né? Onde nós vamos começar o primeiro dia começando 3 dias, vão ser 3 dias com 19 cursos na área dos conselhos sociais,
na área de implantação de ouvidorias, dentre outros, né? Então, é uma área bastante ampla de cursos, né? Mas, basicamente, nessa área de controle social, né? Até porque a gente entende que as ouvidorias, nós precisamos fortalecer a implantação de ouvidorias, mesmo que existam, a gente precisa fortalecer, né? E a questão de controle social, ela é extremamente importante, e também as ouvidorias junto às comunidades ribeirinhas, né? A gente quer trabalhar mais fortemente, né, a ouvidoria junto às comunidades ribeirinhas, né? Além disso, nós vamos ter a sessão itinerante, que vai ser uma sessão de julgamento, normalmente, do tribunal junto ao Vale do Jari, né? Porque esse TCE na comunidade não vai ser em Macapá, ele vai ser no Vale do Jari, 270 quilômetros fora, né, de Macapá, são 270 quilômetros de estrada de chão, né? A gente está deslocando 26 entidades, né, para lá, né? Vão ser mais ou menos 200 pessoas sendo deslocadas para lá, e a gente está prevendo mais ou menos uma movimentação de 2 a 3 mil pessoas no Vale do Jari, né? Então, a gente está com tudo pronto, tudo organizado, já está tudo pronto para botar esse projeto já, né, novamente, né, em prática. A gente fez o primeiro TCE na comunidade, o segundo, e o terceiro já está pronto, já, né, já está uma ideia madura. E agora o que a gente está realmente pegando nele mesmo principalmente a participação da sociedade em cursos, né? Mas a gente, para agregar a sociedade na participação de cursos, nessa questão também, trazendo com os conselhos sociais, conselhos de saúde, educação, de assistência, meio ambiente, entre outros, né? Nós estamos também levando os serviços sociais, todos eles, né, para a comunidade, como também os mais 26 serviços para a comunidade ribeirinha da região. Essa é a nossa experiência aí que nós vamos ter mais ou menos em controle social, né? Mas nesse fortalecimento. Ótimo, excelente, excelente. Veja quão diverso é esse Brasil, né? Falando disso, de um deslocamento de várias instituições, como diria Milton Nascimento, e aonde o povo está, né? E não é fácil, tenho certeza que não é fácil deslocar 260 quilômetros no interior do Amapá, né? Com certeza não é fácil. Não é. Nós tivemos a semana passada, retrasada, inclusive, já na região, né, fazendo o levantamento, né, a gente para realocar todas as nossas necessidades do tribunal lá, né? Nós tivemos carro quebrado, nós tivemos dificuldade para chegar, nós tivemos caminhão virado, mas a gente vai chegar lá, vai correr tudo bem, né? Mas é um grande projeto, principalmente que a gente precisa trabalhar mais com a comunidade ribeirinha, porque ela ficou 2 anos desassistida, né? A gente vê como uma comunidade ribeirinha lá isolada e cada vez mais isolada com a Covid, né? E a gente precisa conversar, ir lá e conversar, a ouvidoria precisa chegar lá. A gente não vai esperar que ela vá mandar um e-mail para nós, não pode esperar que a comunidade ribeirinha chegue lá também, né? Somente, né, de uma certa forma, vá ligar ou vá conversar. A gente precisa ir lá e conversar, porque a forma de atuação com a comunidade ribeirinha, quem é do norte sabe, é completamente diferente, né? E a gente precisa atuar de uma forma diferente. Então, nós estamos com esse projeto, né, que nós já atuamos no norte do estado, no centro, no sul, né? Então, nós estamos circulando, né? Desta vez vai ser no sul do estado. E parabéns. Hallerson, TCE Amazonas, acho que levantou a mãozinha. Seja bem-vindo, Hallerson. Boa tarde, conselheiro. Boa tarde a todos. Uma honra poder participar dessa reunião, um grupo de notáveis. Primeiramente, justificar a ausência do conselheiro Érico, que teve seu voo cancelado aí nessa madrugada e acabou atrasando aí a chegada em João Pessoa, mas pedi que eu participasse, justificasse. Ele iria apresentar esses programas, esses projetos que a gente tem de controle social. Não é minha pretensão fazer em nome dele, mas só vou citar os projetos e me comprometo a encaminhar para a querida Tereza de forma bem consolidada. São basicamente 4 projetos que nós estamos focalizando aqui no controle social. O primeiro deles, e o mais novo, se chama Ouvidoria Mais Presente, também semelhante a essa ideia
do Tribunal de Contas do Amapá, que o conselheiro falou há pouco. O objetivo é levarmos a ouvidoria para os municípios longínquos, os municípios distantes. Aqui, o nosso transporte principal é o fluvial, então os nossos servidores vão aí 20, 30 horas, às vezes, de barco, para chegar até esses municípios e ali instalarem uma ouvidoria, a nossa ouvidoria, por uma semana. Coloca-se um polo, contrata-se um carro de som, divulga para a população e a ouvidoria recebe as demandas. No último dia, ou melhor, no penúltimo dia, a ouvidoria realiza um segundo projeto, que se chama Rodas de Cidadania. É uma audiência pública, onde a gente chama o poder público, as autoridades, prefeito, presidente de Câmara, Ministério Público, Defensoria Pública e a sociedade civil para esse debate, onde a gente vai falar das demandas que foram coletadas ali durante aquela semana e junto ali com o poder público tentar solucionar as demandas. Aquelas que não forem solucionadas, elas são ali encaminhadas para a nossa ouvidoria para darmos um andamento devido. O terceiro programa se chama Ouvidoria Estudantil, também um programa muito querido, particularmente o meu preferido, e ele visa instituir ouvidorias dentro das escolas. Nós temos hoje 15 escolas participantes, 2 do ensino fundamental 1, do primeiro ao 5º ano, onde alunos mirins, né, pequenos ouvidores, eles realizam mediação, conversam com a direção da escola, a Secretaria Municipal de Educação, e mais 3 escolas do ensino fundamental 2, do 5º ao 8º ao 9º ano. A gente também tem tido uma experiência bastante positiva, é um projeto bastante ousado, porque os alunos têm se despertado, nós temos visto aí impulsionado o protagonismo estudantil e juvenil. Então, a gente tem travado bastante debates aí com esses alunos e a administração. E o último projeto que a gente tem, quero comentar aqui, é o nosso Simpósio Nacional de Ouvidorias, que nós vamos ter agora, final do mês, de forma presencial e virtual, né? De forma híbrido, e queremos aqui contar também, convidar desde já todos os tribunais para que possam vir a Manaus, conhecer nossa cidade. O evento ele vai ser presencial, vai ser restrito aos palestrantes, mediadores e a alguns convidados. Então, nós estamos ali de forma prioritária chamando, convidando os colegas dos tribunais. Quero registrar também que o nosso conselheiro Gilberto Jales, mais uma vez, aceitou o convite, estará conosco nesse simpósio, como um dos mediadores aí, como mediador do primeiro painel sobre ouvidorias. Obrigado, conselheiro. Satisfação imensa estar aqui mais uma vez. Agradeço, Alisson. E aí, reforço o convite para o evento em TC Amazonas. Antes de passar a palavra aqui, Flávia pediu a palavra, reforço o que a Tereza falou, para que encaminhe o nomezinho completo e o tribunal respectivo para emissão de certificado. E passo a palavra à Flávia Ávila. Bom, sobre essas experiências de controle social, eu não estou diretamente lá na presidência do tribunal agora, né, na equipe da presidência, mas a gente sabe que tem algumas lá, e vou passar para a Tereza também, conselheiro, o contato de quem ela pode conversar. Uma delas já a gente tem o Lupa de Minas, que também é um aplicativo onde o cidadão pode verificar as contas de qualquer município de uma forma muito intuitiva, com gráficos, com desenhos, com uma forma mais simplificada dele entender o orçamento público. Agora, o grande desafio que a gente tem tido, eu converso isso muito lá com o Pavan, que é assessor do conselheiro Mauri, é fazer com que o cidadão tenha interesse em utilizar dessas ferramentas que a gente entrega para ele. E isso vai esbarrando em questões estruturais profundas, né, sociais, nossa, e de educação, inclusive, cidadania. A provocação que eu faria é essa, né? Como nós, enquanto tribunais, o que nós podemos fazer, se é que podemos fazer alguma coisa para além, né, desses esforços, para gerar interesse na sociedade em participar do controle social.
Então, talvez esse seja o nosso grande desafio. A gente está cheio de ferramentas, cheio de dados, mas a gente não percebe muita adesão. Era isso que eu queria colocar em relação ao controle social. Depois passo para a Tereza também. É verdade. Você tem razão, Flávia, porque a gente às vezes tem um instrumento, coloca a ponta do lápis que você falou aqui, é um instrumento fantástico. Eu acompanhei no início, aquele primeiro simpósio de educação lá do TCE de Minas Gerais, eu estava presente, e é uma ferramenta fantástica, né? E foi feita a tentativa de uma adesão grande, depois elas trabalharam, salvo engano, se o Covid não me comeu a memória toda, na cidade de Sabará, né? Foi feito assim, uma experiência piloto, mas é uma ferramenta interessantíssima, porque participa o aluno, o pai do aluno, a mãe do aluno, o amigo do aluno, a professora, a coordenadora, a merendeira da escola, e vai subindo até o governador do estado, né? Ele pode fotografar o banheiro quebrado da escola, pode mandar, manda primeiro para a diretora, se ela não corrigir, vai para o secretário de educação, se não corrigir, vai para o prefeito, se não corrigir, vai para o tribunal. Então, é muito interessante, através de aplicativo, né? Então, a gente precisa dar realmente visibilidade a tudo isso, né? Tá certo? Andréa Beconha, a palavra. Nós, lá no tribunal, estamos desenvolvendo o projeto Semear Cidadania. Nós apresentamos lá no ENCO, né? O projeto visa levar cidadania às salas de aulas públicas e privadas, de crianças no início da idade escolar até jovens universitários, buscando criar uma cultura de cidadania. A finalidade do projeto é fornecer conhecimentos hábeis e formar cidadãos conscientes de seus direitos, deveres e que entendam as funções sociais das principais instituições brasileiras. Nesse primeiro ano, nossa equipe contatou os diversos atores envolvidos no tema para traçar diretrizes para o projeto e identificamos a necessidade de colocar esses atores para conversar. Daí surgiu a ideia das cirandas e das oficinas. Nós realizamos uma ciranda e já 2 oficinas. Nós temos um vídeo institucional sobre o projeto CMA, depois eu vou mandar no grupo de ouvidorias. Mas é bastante interessante e eu acho que a gente vai dar continuidade, né, conselheiro? Da minha cidadania. Então, tá bom. Vamos lá. A reunião aqui é dinâmica, sabe? Assume o compromisso assim na mesa, pá, né? Que maravilha, que bom. E essa continuidade é salutar, né? Bom, pessoal, então, que tiver mais alguma experiência, como eu falei, caminha para a Tereza para a gente ir colocando. E o último, quer dizer, o penúltimo ponto da pauta é a questão do nosso calendário, né? Nós temos como evento registrado anual o nosso Encontro Nacional de Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social. Torcemos, rezamos, oramos para que nesse ano 2022 ele seja presencial. Fizemos um esforço no Belém, foi um encontro que, sabe, cada vez que a gente agradecer ao empenho da conselheira Luz, da conselheira Mara, dos conselheiros corregedores, ouvidores, do Fernando, do Odilon, do Leão, do Labareda, vai ser pouco o agradecimento da equipe que se empenhou demais, foi um grande encontro e, quiçá, torcemos, como eu disse, para que agora em 2022 esse encontro se dê de forma totalmente presencial. Quer dizer, totalmente, porque o virtual nunca mais vai acabar, né? Tudo que a gente fizer agora tem essa ferramenta de ir para o mundo todo, mas que seja presencial. Normalmente, esse encontro ele acontece em outubro, entre outubro, no máximo até o final de outubro, porque sempre em novembro é o Congresso ou o Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. 2022, temos ainda um desafio, porque nós temos a aplicação do marco medição, que vai envolver todas as equipes dos tribunais. Então, eu já abro aqui essa discussão,
se algum tribunal se dispõe ou deseja sediar esse encontro para 2022, né, para que a gente tenha essas proposições, né, se alguém deseja. E o outro evento que é nosso calendário, digamos, anual fixo, é o Ouvidoria Day, que é um evento que cada tribunal faz o seu evento e a gente faz um somatório, um esforço no mesmo dia para que esse encontro aconteça. Então, eu consulto se algum que está aqui presente, se algum tribunal tem esse desejo de fazer esse evento. Se não há agora uma candidatura nata, digamos, nasce aqui uma candidatura, mas as proposições eu vejo várias alternativas, principalmente os tribunais nós fizemos no penúltimo, antepenúltimo nós fizemos no Mato Grosso, depois fizemos em Brasília, no TCU, já nesse formato totalmente virtual, e em 2021 no Pará, no formato também ainda virtual, né? Então, seria interessante se a gente já tivesse aqui, ou então a gente já deixa essa decisão para a primeira reunião do comitê no início do ano. Se algum conselheiro... Isso é um evento que, às vezes, não depende somente do conselheiro corregedor ou ouvidor, envolve muito mais a presidência do tribunal. É isso? Então, às vezes, é preciso que faça uma consulta ao conselheiro presidente, se topa, porque sempre vai envolver alguma logística, algum custo, né, envolvimento de equipe. Eu vejo que o Domingos está doido para fazer lá em Vitória, mas vai primeiro consultar o presidente, né, se a gente pode fazer. Tá certo? Pessoas, o último encontro presencial completo, quantas pessoas tiveram? Boa pergunta. O último evento presencial completo lá no Mato Grosso, Carol, me relembra aqui, nós tínhamos 120 pessoas, mais ou menos, não era? Acho que 140. 140 pessoas. Para você ter a ideia da dimensão, no evento totalmente virtual, passou de 300, né? Passou. Nós chegamos quase a 400 inscritos, né? E em reuniões simultâneas, nós passamos de 300. E nessa reunião, o registro que nós estamos batendo o recorde da reunião de comitê. Chegamos a 73 pessoas simultaneamente nessa sala. Então, parabéns para o comitê, para o esforço que foi feito da divulgação. Tem apoio financeiro nível da Tricom para esses eventos? Normalmente é um evento muito enxuto, sim, né? Um evento muito enxuto, mas alguma coisa assim. Tá certo? E agora eu abro para os informes gerais. Os informes gerais, se alguém tem algum informe, eu vi aqui que foi colocado ainda um pouco, o Olívio do TCU colocou um pouco mais na experiência anterior. Se ele quiser, a palavra quiser colocar aqui, de viva voz, sobre a experiência do TCU Mais Cidades. E para outros informes que os tribunais têm. Eu vou iniciar só esse informe, ainda com a palavra, para uma experiência, e Luzenildo está aqui na sala. Luzenildo é o coordenador atual da ouvidoria lá do Tribunal do Rio Grande do Norte, e o tribunal acabou de assinar um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Instituto Metrópole Digital, que é um instituto de ponta na área de TI, para a implantação de um sistema de inteligência artificial nas ações da ouvidoria. A universidade criou esse sistema e implantou no âmbito da universidade. E o primeiro órgão que está lançando mão desse sistema, compartilhando com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o Metrópole Digital, é o Tribunal de Contas. E, por força desse convênio, ele vai ser, obviamente, customizado para a demanda e para a realidade do tribunal, para ser utilizado pela ouvidoria,
e com a possibilidade de ser difundido entre os jurisdicionários do tribunal e, quiçá, entre outros tribunais. O conselheiro César Miola, que também concorre como candidato único na eleição da Tricom, já demonstrou interesse de conhecer o sistema, que, inclusive, o magnífico reitor, quando esteve lá no tribunal na assinatura do convênio, disse que a Controladoria Geral da União também demonstrou interesse de adotar esse sistema da UFRN de inteligência artificial dentro do âmbito da Ouvidoria Geral da União. Okay? Então, trago esse informe e abro para quem mais tiver algum informe para nos trazer na presente reunião. Doutor Gilberto? Pois não, Tereza. Que aqui estava como ponto de pauta, mas com certeza pode ser também trazido a título de informe as cartas de compromisso que foram firmadas no âmbito das ouvidorias e no âmbito também das corregedorias, por ocasião do último encontro, né, nacional, o ENCO, né, 2021. Estão hospedadas no site do IRB e elas foram confeccionadas, né, foram produzidas fruto de uma reunião, né, com a vasta discussão e contribuição de todos os presentes, servidores, membros de ouvidorias e corregedorias, onde tem proposições de metas, né, onde se celebrou o intuito de se alcançar aqueles objetivos, né? Então, quem é também um norte, onde a gente pode buscar ideias de proposições de ações no âmbito do comitê. Só lembrando, doutor Gilberto, caso o senhor queira falar alguma coisa também acerca das cartas, e a título de informe, eu coloquei meu telefone aqui no chat para o envio do material do controle social e também para quem desejar participar do comitê, esteja presente e não está ainda formalmente no comitê. Então, só entrar em contato, eu colho os dados e submeto ao conselheiro Gilberto junto ao IRB. É isso, doutor Gilberto. Muito bem lembrado sobre as cartas de compromisso. Como dizia a minha avó, lá no interiorzinho do Rio Grande do Norte, ela dizia assim, quem casa com a noiva, casa também com o pai e com a mãe da noiva. Então, quem está assumindo corregedoria e ouvidoria está casando com as cartas de compromisso de corregedoria e de ouvidoria. Então, é interessante dar uma consultada, ir lá no site do IRB, verificar. Obviamente que as cartas têm muitas recomendações, muitas sugestões, muitos desafios, e como quem está em Tribunal de Contas pelo menos algum tempo para cá, sabe da evolução que tem sido os tribunais de contas, e essa evolução está sendo automática, as coisas vão se alcançando e as metas, e como se usa no linguajar olímpico, e vai subindo o sarrafo, né? E cada vez tem que pular mais alto, cada vez tem que alcançar mais metas, e o mais interessante disso tudo é que a gente alcança, estabelece a meta e alcança, porque a gente está tratando de desafiar, acima de tudo, pessoas competentes e comprometidas, né? Isso dá uma alegria muito grande de ver. Quando você fala, o conselheiro Antônio Joaquim falou aqui no início da reunião, quando lá há 15 anos atrás a Tricom colocava como meta instituir ouvidoria nos tribunais de contas, era um desafio enorme, porque 1 ou 2 tinha ouvidoria. Hoje isso é... Até a gente diz assim, como é que isso era uma meta? Se todo mundo, né? Parece tão fácil, mas foi envolvendo. Hoje nós estamos falando aqui até de inteligência artificial já, né? Então, veja. Então, aberta ainda mais informes. Acho que Gláucia quer falar ali, ela está tão atenta, não? Gláucia, quem mais está aqui? Patrick. Então, Olívio, por favor, Olívio. Oi, boa tarde a todos. O senhor comentou sobre o posto... Esse é mais... Porque são mais cidades. Esse é um programa da nossa atual presidente, a ministra Ana Reis, que tem como objetivo auxiliar, colocar a expertise do Tribunal de Contas da União
no auxílio dos municípios. A ideia é que haja um grande conjunto de cursos, de publicações disponíveis para todos os municípios do Brasil, tá certo? Eu não estou assim ligado diretamente a esse programa, mas como vocês falaram nessa questão de controle social, eu trouxe essa experiência do tribunal e já houve vários eventos, tá certo? Inclusive com Minas Gerais, tem a questão de política fiscal, melhorias fiscais dos municípios. E esse programa tem tudo para continuar nas próximas gestões, tá certo? É isso que eu queria trazer para vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, Olívio. Ótimo, excelente. O TCU tem sempre um norte também, né? Para a gente. A ministra Ana Raia na vanguarda. Ok? Gente, aproximando-se aqui o encerramento da nossa reunião, eu queria, e aí, já sob licença do nosso conselheiro Manuel Pires, e nós falamos muito de superação no início dessa reunião, falamos de desafio, falamos de metas a alcançar, e aí ele compartilhou um vídeo, o próprio TCE do Tocantins compartilhou por ocasião agora do Novembro Azul, um vídeo muito interessante e utilizando um exemplo bem concreto, né? E aí eu queria já agradecer a todos, agradecer a todas, dizer da felicidade, fazer essa reunião aqui, se não fosse aqui essa turma arrojada, sabe, que veio, correu, e depois que a reunião é feita, a gente também pensa que foi fácil, né? Mas ela foi se fazendo e se construindo, né? Aos poucos, foi se fazendo, se construindo, e estamos aqui com recorde de participação, com toda a pauta alcançada, e com cheio de gente nova dentro do nosso comitê, querendo participar, apoiar. Como eu renovo o que eu disse no início, quem tiver interesse de se agregar ao comitê, encaminhe das ouvidorias, principalmente para a Andréa, ou para a Tereza, para alguém que já é do comitê, para a Carol, Patrick, para o Vigílio, enfim, para esse desejo de integrar, e a gente vai renovar as portarias com a nova diretoria do IB, já com os novos componentes e a manutenção dos que desejarem continuar, ok? Então, quem consegue compartilhar o vídeo, Tereza? Doutor Gilberto, vou ver se eu consigo. Por favor, me diga se vai dar certo aí. Só um instante. Tá certo. Então, já agradecendo a todos, vamos ficar com o vídeo aí. Tá, estão vendo? Estamos vendo, sim. Chegar no trabalho com minhas próprias pernas e desenvolver as funções do dia a dia. Chegar no trabalho com minhas próprias pernas e desenvolver as funções do dia a dia do Tribunal de Contas tem um significado especial para mim. Superação. 2021 foi um ano de muitos desafios. Enfrentei a pandemia, um AVC que me custou 21 dias na UTI. Tive que reaprender muitas coisas, inclusive nadar. Superar o AVC, com a ajuda da minha família, dos amigos e dos profissionais de primeira linha, descobri em agosto um câncer na próstata. O diagnóstico precoce só foi possível em virtude dos exames preventivos. Fiz a cirurgia natural. E aqui estou no Novembro Azul para deixar uma mensagem, principalmente para os homens. Não deixe o preconceito vencer o câncer. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. Está encerrada a nossa reunião. Boa tarde. Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Todo mundo. Boa tarde a todos. abraço. Obrigada pela Boa tarde a presença. todos, um grande abraço. Boa tarde, pessoal. Até o próximo. Boa Boa tarde a todos. Boa tarde. Tereza? Oi, Renata. É Renata. Aqui, desculpa, eu não percebi que você era Tereza, que eu havia conversado tanto. A satisfação. Muito prazer, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho no comitê, com o doutor Jales, viu? Obrigada, Renata. Forte abraço. Obrigada a todos nós. Forte abraço para você. Deus abençoe. Muita saúde e paz. Tchau. E venha para Natal, qualquer dia desse.